eu tomei um gancho atualmente, estou zucado no Facebook, porque eu fiz um comentário que o Zuckerberg não gostou, né? Que é o seguinte, o pessoal já começou, né? Ah, porque esse cara é bolsonarista, ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu assim, olha, meus amigos, a prova de que ele não é bolsonarista é que a arma falhou, porque bolsonarista costuma saber atirar. Aí, né, obviamente, o Zuckerberg não gostou da minha afirmação e acabou acabou me dando, né, um gancho ali de 6 dias só, né? Não foi tanta coisa também não. Mas, Eduardo Meira, temos informações a respeito desse sujeito aí, desse evento aí, né? Teve atentado, que atentado foi esse, enfim, né? O que você tem para nos dizer? Pois é, Ítalo. Bom, primeiro, né, enquanto nós não temos informações verdadeiras, informações já, vamos dizer assim, já não passou ainda mesmo pelo crivo da justiça, ainda está em investigação o que aconteceu. Então, é claro, o sentimento que a gente tem que ter agora é sim de repúdio. Falei esses dias no meu canal sobre o desejo de vingança, o desejo ao mal alheio, né, que nós não devemos desejar mal a outrem, porque isso faz mais mal ao nosso próprio coração, então não devemos desejar males ou a morte a um adversário, a um rival, o que quer que seja, né, Ítalo? Mas agora vamos aos fatos, Ítalo, porque eu vi algumas coisas interessantes, inclusive logo após esse acontecimento, né, muitos políticos brasileiros, né, aqueles entusiastas do apedeuta, eles estavam tweetando que o cara seria bolsonarista, né, que o brasileiro era bolsonarista, que o brasileiro foi lá na Argentina só para cometer esse atentado, o que depois foi se provando mentira, né? A Thalíria Petroni mesmo, ela postou bolsonarista. Fernando André Sabagues Montiel, brasileiro que atirou contra a cabeça da vice-presidenta presidenta argentina, é apoiador de Bolsonaro e tweetou horas antes elogiando o genocida. É preciso derrotar de vez essa política de morte. Bom, surgiram alguns tweets, sim, né, alguns atribuídos a ele, outros não, ou seja, extrema irresponsabilidade você postar sem saber se aquele tweet pertence mesmo, né, se aquele perfil pertence mesmo a uma pessoa, mas a verdade é que esse tweet dele era um tweet recém-criado, né, o perfil dele era um perfil recém-criado, se de fato foi esse que a Thalíria se refere, ou que a Sâmia Bonfim se refere, e nesse perfil dele tinha apenas um post de apoio ao Bolsonaro, logo antes do suposto atentado. E, enfim, e eles se basearam nisso, né? Estavam se baseando nisso. Eu estou aqui de frente com o perfil. E o mais engraçado de tudo, Ítalo, é que, muito embora tenha só esse único tweet a respeito do Bolsonaro horas antes do atentado, né, do suposto atentado, o tweet dele tem como frase de perfil a seguinte: de vez em quando a gente precisa estar junto com os divergentes para combater os antagônicos, que é uma frase de Paulo Freire. Então, fica estranho, né? Já começa ali os estranhamentos, já começa você já pensa assim, uai, que diabo é isso, né? E, assim, analisando mais, você vê que existe uma TV argentina e um jornal argentino que passa nessa TV, que, se eu não me engano, o nome é El Clarín. E esse jornal, ele mostra esse cara sendo entrevistado na rua algumas vezes, como se fossem aqueles transeuntes fakes, né, que as televisões usam. O cara tá passando na rua, você pega aquele cara e faz uma entrevista com ele, né? E aí, de repente, você vê na mesma TV aquele cara várias vezes, né? Então, isso aconteceu também, e é de fato o cara, ele tem uma tatuagem, que é a tatuagem do Sol Negro, é uma tatuagem, é uma referência àqueles nazistas lá da Ucrânia, né, que usam esse símbolo. E, enfim, então você já começa a achar várias coisas, várias incoerências, várias coisas esquisitas que estão acontecendo. Também saiu na imprensa que o laudo que se tem, essa reportagem da Revista Oeste já é antes desse novo laudo aqui da imprensa, assim, dizendo que a arma não estava alimentada. Para quem entende de arma, sabe que a bala, né, o projétil tem que estar na câmara e não no pente. Na câmara não tinha nenhum projétil, então ele deu um tiro inócuo. E me parece que é alguma coisa muito difícil de você acertar mesmo, porque seria só você dar outro disparo, né? Então ele só deu um disparo inócuo com a câmara vazia, o que já causa mais estranhamento, né? E uma outra coisa que causa muito mais estranhamento é isso aqui, Ítalo, que o nome do jornal, eu tenho ele aqui, daquele jornal que eu falei que mostra ele várias vezes, ele dando entrevistas com uma mulher, inclusive, que estão dizendo que é a mulher dele.
o nome é Crônica HD, o nome do jornal, tá? Aí mostra ele aqui e tal, enfim. E uma outra coisa que causa muito estranhamento é o fato de que 5 horas antes, em alguns meios aqui está dizendo que foi 6 horas antes, um outro veículo, a nota foi carregada 5 horas antes do atentado, na C5N. Está aqui, está escrito em castelhano, né? C5N carregou uma nota sobre a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner 5 horas antes de acontecer o fato, né? A tentativa de suposto atentado. Então a gente vai somando essas coisas todas no momento em que a Cristina Kirchner foi pedida a prisão dela pelo Ministério Público argentino, né, por corrupção, por desvio de verba, no momento que ela está precisando aparecer e no momento que está tendo eleições no Brasil. Então, tudo isso vai causando uma estranheza e a gente, claro, vamos esperar, né, de fato, o resultado das investigações, mas no final das contas é realmente muito difícil de entender o que está acontecendo ali. Parece muito, até agora, pelas informações que me chegaram, parece mesmo uma montagem, parece uma armação. Eu não quero ser injusto, tá? Eu vou deixar sempre aqui essa ressalva, não quero ser injusto, mas de acordo com tudo que está se vendo, com tudo que está se falando, parece de fato uma armação. Um outro fato, e mais importante, né, Ítalo, é que esse brasileiro, ele nasceu em 1987 e com 6 anos, ou 86, com 6 anos ele foi embora para a Argentina. Ele é filho de uma argentina e um chileno. Então, ele estava no Brasil, os pais estavam no Brasil, morando no Brasil, em São Paulo na época, mas com 6 anos ele foi embora para a Argentina. E ele é naturalizado argentino. Ele nem fala português, ele fala o espanhol, né, o porteño, que é a língua falada em Buenos Aires, ele fala com muita fluência, sem nenhum sotaque. Inclusive, Vitor, ele já afirmou que Maradona é melhor que o Pelé, ou seja, brasileiro é o cacete. Um brasileiro de verdade jamais falaria isso. Um esquerdista até fala, mas um brasileiro não fala isso. E você atentou para o detalhe que se ele fosse bolsonarista, ele saberia tirar. Temos a certeza que ele não é bolsonarista e nem carioca, porque um carioca também saberia tirar. Então vamos aguardar as informações, Ítalo, e vamos ver em que pé vai dar isso aí. Né? Essa bizarrice aí, vamos ver o que vai acontecer. Pois é, olha, tem essa que você falou da C5N, né? Veja vocês aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês. Ó. A TV C5N publicou a história sobre a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner às 5 horas, mais de 3 horas antes de realmente acontecer. Isso aí, ontem à noite, né? A nota foi enviada às 18 e o ataque aconteceu às 21h37. Olha aqui, ó. Né? No entanto, é possível que eles tenham atualizado alguma outra notícia que deram com a do atentado. Ou seja, você tem já a página, né? A página já está ali montada, tem uma outra notícia ali e eles vão lá e trocam, né? Intrigante porque a nota que deram 3 horas antes teria de ser algo relacionado a um possível atentado para fazer sentido. Não faz sentido você pegar uma notícia absolutamente fora do contexto e você fazer essa atualização. Mas, enfim, Henrique, que a esquerda já pretendia, né, de fato, fazer essa... Ia dar um jeito de fazer essa ligação, como tentam fazer o tempo todo com absolutamente qualquer coisa, né? Então, assim, eu vi um comentário nas redes sociais, assim, olha, o Exame deu a notícia, né? Não tinha, de fato, na Exame, olha essa coisa, né? Na Exame não tinha nenhuma relação, nenhuma tentativa de relacionar o Bolsonaro com o assassino, ou com a tentativa, com o criminoso, né? Não sei como é que chama, mas isso, enfim, né? O terrorista. O assassino frustrado, né? E um cara comentou embaixo assim, olha, mas a imprensa, a Exame está esquecendo de destacar o fato de que o fulano ele é brasileiro e que Bolsonaro também é brasileiro, né? E que, portanto, né, há com certeza uma relação entre as duas coisas, né? Quer dizer, só falta pegar essa, né? Um é brasileiro também, então pronto, já está relacionado já. Mas isso não espanta, né, Henrique? Não, convenhamos. Você se assustaria? Eu não. Não me surpreenderia nem um pouco esse tipo de conversa. Olha, é complicado, né? Mas vamos lá, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, uma ponderação, e é sempre bom e importante, e eu vou reforçar o que o Eduardo disse, que independente de qualquer coisa, é evidente. Esse tipo
falando de forma genérica, tá? Esse tipo de ato, evidentemente, ele deve ser desestimulado, deve ser repreendido, jamais estimulado, jamais apoiado. Então, gente, o lado de cá, nós nunca defenderemos esse tipo de coisa. Esse é o primeiro ponto, deve ficar claro. Então, nós não esperamos e não desejamos que a esquerda caia pela via de atentados ou coisa do gênero, que ela caia pela via, né, normal, pelas vias legais. Esse é o primeiro ponto. De forma genérica, é evidente que ninguém defende o atentado de quem quer que seja. Um atentado contra quem quer que seja. Ponto. Isto posto, agora vamos à realidade do caso, pelo menos na minha opinião. Né? Ô, gente, olha, nós temos essa preocupação de ter um mínimo de responsabilidade e aguardar um pouco, pelo menos, né, as investigações. E antes de afirmar, nós podemos colocar dúvidas, podemos ter as nossas convicções e até mesmo, mas até mesmo dependendo do cargo que a pessoa ocupa, ela deve pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa, porque o peso é diferente, não adianta. A irresponsabilidade, não. Irresponsabilidade, não. A canalice desses deputados da esquerda, vamos falar nome mesmo, Thalíria Petroni, Sâmia Bonfim, que correram para a internet, ó, bolsonarista. O cara, né, essa política do Bolsonaro, violenta. O negócio foi na Argentina. Esse cara ele é tão brasileiro quanto eu sou cabeludo, porque o cara tá lá desde 6 anos, né, não sabe ligação nenhuma com o Brasil. Verdade é essa. E ainda assim fizeram esse tipo de ligação direta imediatamente. E é interessante, nós sempre nos preocupamos em aguardar um pouco, observar o que está acontecendo. A esquerda está se lixando. Esse bando de vagabundos, eles partem para as acusações, para as ilações absurdas, sem o menor constrangimento, sem o menor pudor. A culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é o culpado por tudo. Daqui a pouco vai morrer um cara lá. Vamos pegar aqui um continente onde nós temos uma ampla maioria negra, que é a África, por exemplo. Morre um africano lá. Ah, ele é negro. Ah, a culpa é do Bolsonaro, porque é racista. Não sei o que. São assim, relações absurdas que não tem nada com nada. Então esse é o primeiro ponto. A esquerda está se lixando. E se basearam. Eu fui ver essa postagem, esse tweet que foi mencionado do sujeito lá. Olha, pelo menos visualmente não se parece em nada com o cara que foi preso. Não se parece, fato. Não se parece em nada. É como se colocar ali o. Vou julgar para você agora, tá, Eduardo? É como se eu fosse o autor do tweet e o Eduardo fosse o preso lá. A gente não se parece em nada. É mais ou menos o que aconteceu nessa postagem que eles pegaram. Então, assim, fizeram uma busca lá no Twitter, pegaram um nome parecido. Ah, esse aqui, ó. Não falou do Bolsonaro, melhor ainda, vamos colocar. Então, a irresponsabilidade. E aí eu pergunto, né? A tal da fake news com fins eleitorais, como é que o TSE ia punir isso? Então, teve um papo desse aí, né? Quero saber o que o TSE vai fazer a respeito desse pessoal que compartilhou postagem de pessoas diferentes, aliás, de uma pessoa diferente, afirmando ser o sujeito preso para fazer uma ligação com o Bolsonaro. Né? Então, vamos ver se vai ter alguma manifestação do TSE. Ô, pessoal da base aí, ó, vamos cobrar, porque se fosse o contrário, o TSE já estava babando, o serviço secreto lá que criaram, né, já estava babando em cima da gente aqui. Então vamos, né, vamos trabalhar e correr atrás disso aí. Agora, duas coisas me chamam mas me chamaram e chamam muita atenção nesse caso. Vamos lá. A Cristina Kirchner, ela é investigada por corrupção e circulam rumores, aliás, que a prisão dela estava próxima, ou está próxima. Esse papo já estava bem quente na Argentina. Me lembrou um certo político aqui no Brasil que pouco antes da sua prisão, ou pelo menos enquanto ele era investigado e havia rumores de que ele seria condenado, cada vez que aparecia uma notícia ruim contra ele, atentado. Tinha um atentado. Quantas vezes nós vimos aí, ó, Lula denunciado por corrupção nisso. Opa,
Bomba no Instituto Lula, atestado, acaba servindo, né? Atentado contra o Lula. Olha o Lula isso, tiros na caravana do Lula, mais um atentado contra ele, contra a democracia e não sei o que, não sei o que. Aí vem esse papinho, isso sem contar ali quando botaram fogo na sede do PT. Gente, aparece um problema quando o calo aperta ali nesse pessoal, eles arrumam uma coisa para se vitimizar. Atentado, tentaram nossa, coitada, feriado nacional, feriado que eu saiba eles fazem para comemorar alguma coisa, então eu não tô entendendo esse feriado aí, né, para uma tentativa frustrada, ou uma pseudo-tentativa, né, contra a vida da vice-presidente. Olha, então assim, é um modus operandi bem manjado. Então, isso me faz desconfiar muito, porque as coisas se repetem claramente. E você olha o vídeo, tem algumas situações ali meio estranhas. O guarda-costas, ao invés de avançar contra o autor, né, da ameaça, ele se afasta. A Cristina Kirchner, ela abaixa a cabeça assim, sem a menor cara de espanto. E o melhor de tudo, né, dessa história, ô Ítalo, Eduardo, pode até botar a gente na tela aqui que eu queria ouvir a resposta de vocês. O que vocês fariam? Qual seria a primeira reação de vocês ao sofrer um atentado? Ter um revólver na cara, né, e sofrer um atentado. Qual seria a primeira reação de vocês? Entrar no carro e vazar, desesperado. Pois é. Não, inclusive a segurança deveria ter feito isso com ela, pegado ela, protegido ela. O cara é treinado a vida inteira para se jogar em cima do cara, inclusive entrar na frente de bala. O cara esquiva, assim, sai fora. Ela dá uma baixadinha. E aí depois o que ela fez mesmo, Henrique? Então? Ítalo, o que você faria, Ítalo? Não, eu sinceramente não sei o que eu faria, eu nunca passei para a situação, mas provavelmente eu ia tentar me proteger, não ia. Ficar dando sopa ali para um próximo, é que não ia ser. Isso eu garanto para você. E nem aqui no Brasil, nem o CNI, nem a inteligência, nem a Polícia Federal não ia deixar você lá mais. Eles iam tirar você de lá com certeza absoluta. Pô, o protocolo básico. A Cristina Kirchner ficou dando autógrafos lá. Ela foi dar autógrafo. Olha, quase me mataram aqui. Não, que isso, tô bem, tô tranquilo. Vou dar alguns autógrafos lá. E gente, quem divulgou isso é a TV Argentina. São os jornais argentinos, somos nós que estamos falando isso. Aí ficou lá dando autógrafo. Então, assim, olha, claro, né, vamos aguardar aí o fim das investigações, né? Vamos ver se lá eles vão poder periciar telefone, porque aqui, né, o Adélio não pôde, né? Muita coisa ficou para trás. Será que apareceu advogado caro lá já para defender o cara? Será que já teve alguma coisa assim? Não sei, né? Mas é muito interessante e me chamou muita atenção isso. Primeiro, o modus operandi, de que sempre que a coisa aperta, aparece um atentado, né? Alguma coisa. E aí tá lá o Fernandes usando a palavra democracia, desde a nossa a reconquista, a volta da democracia. Eles adoram deturpar essa palavra, né? E a mulher ficar dando autógrafo, depois de sofrer um atentado, ela continuaria ali dando sopa, dando autógrafo. É o que o Eduardo falou, se tivesse ali, eu não sei, a gente tem que aguardar de fato, mas o mínimo estranho. Normal ali seria a segurança retirá-la dali imediatamente, como nós vemos em todos os casos onde há um atentado, seguranças pulam em cima da pessoa, tiram de lá e ela some, vaza. Não fica ali, não, vou dar autógrafo. Para mim, assim, né? Vamos aguardar, claro, mas a minha primeira impressão é de que se trata de um atentado de Taubaté. Tá? Não tô confiando nessa história, não, mas enfim, vamos dar o benefício da dúvida e vamos aguardar um pouquinho, né? Eu acho esquisito pra caramba, Henrique Ítalo, a questão de um 22 sem arma na Câmara, né? O Adélio, ele rodou a faca no Bolsonaro, né? Para ter certeza, faz um negócio bem feito. Eu fico impressionado como é que, vamos dizer, as armas aí, né, da suposta direita contra os esquerdistas nunca funcionam, são sempre atentados, é tiro no ônibus do Lula que não pegou, não machucou ninguém e tal. No entanto, para a esquerda, as janelas de hospital funcionam muito bem, né? As cordas feitas com lençol de cama na prisão funcionam muito bem.
Né? Impressionante, cara. O Epstein lá nos Estados Unidos, né, que se suicidou, esse lá na Rússia agora que se suicidou também pulando da janela do hospital. Impressionante como é que do lado deles o negócio funciona e do nosso lado nunca funciona, né? É esquisito isso também, então. Perfeitamente. Não, são aquelas coincidências, né? Que de repente, né? Imagina só, né?